Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! E juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. O tema de hoje também tá na linha dos mais pedidos, assim como o tema da semana passada. Tem muita história maluca. Com certeza todo mundo já leu algum livro ou assistiu algum filme sobre esse assunto. O nosso tema de hoje é viagem no tempo. E aí, meninas, o que vocês têm sobre isso? Eu queria falar que eu adoro Dark. Se você não assistiu Dark, assista. Nossa, eu não assisti Dark. Eu já vi várias pessoas falando dessa série e eu nunca assisti. É muito boa. Eu acho que do conteúdo de viagem do tempo, Dark é o melhor conteúdo que você pode assistir, assim. Desculpa de quem gosta de volta... Como é? De Volta pro Futuro? Mas eu Dark amo. ganha. Não, Dark ganha. Nossa, eu amo De Volta pro Futuro. É um clássico dos anos 80. Meu, tudo que é relacionado aos anos 80, eu amo. E, tipo, De Volta pro Futuro é um clássico. Amo. Mas eu não conheço essa série, não. É porque eu não sou muito ligada em séries, mas eu já ouvi o pessoal falando muito bem dessa série Dark. Ele viaja no tempo, viaja entre dimensões. Então, junta esse episódio com aquele episódio de multiverso, é muito legal. Nossa, doideira. Doideira total. Mas fiquei curiosa. Mas vocês acreditam, tipo, que viagem no tempo é possível na vida real ou é uma coisa de ficção? Teoricamente é possível, certo? Fisicamente falando, matematicamente falando, dá para fazer. Existem muitas teorias que abordam este princípio, né? Que vem lá desde Einstein até desenvolvimento, se não me engano, foi ano passado que saiu um modelo matemático no qual um cientista matemático falava que dava para viajar para o futuro sim, mas não é tão simples como mostra nos filmes, enfim, mas é uma possibilidade. Gostaria de viajar no tempo, porque eu acho que eu teria mudado algumas coisas, mas eu queria voltar pro passado, né? Eu teria mudado algumas coisas, não sei. Será que a gente consegue? Eu vi essa matéria desse cientista, o Ron Mallett. Ele até criou um protótipo, né? Ele fez um protótipo ilustrando com lasers. Ele criou um protótipo usando feixes de luz para distorcer o tempo e o espaço. Uau! E aí, de acordo com ele, esse efeito do laser em motores de jato poderia chegar numa forma, né, de conseguir distorcer essa lógica aí de tempo e espaço através de um campo gravitacional produzido por esses anéis de laser. E a partir disso seria possível, pelo menos teoricamente, né, igual a Beta falou, a viagem no tempo. E algo muito interessante que eu vi que ele falou nesses estudos dele é que ir pro futuro é muito mais fácil do que ir pro passado, né? Exigiria muito menos energia. Ah, é? Pro futuro é mais fácil? Então eu quero fazer, velho. Eu quero fazer essa viagem pro futuro. Eu quero saber como que eu vou estar com 60 anos. Quero. Eu queria ver como que o mundo estaria daqui uns 30 anos. Interessante. Mas, assim, é como vocês falaram, pela possível, né? Teoricamente, mas de fato, será que alguém do nosso tempo já tentou fazer isso mesmo? Real? Igual esses cientistas? A grande dificuldade é que em todos esses modelos, né, eles falam que a gente precisaria ter um dispositivo que se movesse acima da velocidade da luz. Então essa que é a grande dificuldade de você conseguir criar uma máquina do tempo, né? Aí eles se baseiam naquela questão de tempo e espaço do Einstein, que aquela famosa frase, né, de que é relativo, né? Porque se você estivesse movendo muito mais rápido do que a velocidade da luz, em consequência, quem tá fora desse looping aí seu vai estar se movendo mais devagar, né? Então, em tese, você conseguiria viajar no tempo a partir disso. E aí, mesmo com essa máquina que ele criou, ele só chegou em um modelo matemático que permitiria voltar no passado até a data da criação da máquina. Então, mesmo com esse protótipo, a gente não conseguiria fazer igual nos filmes, sabe? Que você consegue voltar para a época dos dinossauros. Uhum. Você só conseguiria voltar até o momento em que a máquina foi criada. Ou seja, é meio meh, né? Complicado. Então, se a gente criasse uma máquina hoje, a gente ia voltar para 2000.
21, né? A pandemia do Exatamente, coronavírus. ou seja, nem pensar. Não, Deus me livre, não. Vou fazer essa máquina mais pra frente. Vamos fazer mais pra frente. Depois que passar a Covid, a gente pode tentar fazer a máquina, né? Que aí, quem sabe a gente volta pra um tempo melhor, né? Da sociedade, assim, não sei. Né? Ou a gente vai ter saudade da época da Covid, a gente não sabe. Meu Deus. Deus me livre. Se for... Nossa, Deus me livre. Mas tudo bem. Vamos. Enfim, a gente tá aqui só viajando na maionese, né? né? Mas assim, agora vocês têm mais algum embasamento da parte assim científica pra falar? Eu não me arrisco. Eu só acho assim que, apesar da gente estar falando que hoje tudo é uma possibilidade, né? Dá pra ter uma esperança, né? Igual pesquisando aqui. Por exemplo, tem um trecho que eles falam que até 1922 a gente não sabia que o universo se expandia. Até então, né, a teoria era de que o universo era uma coisa estática que começou assim, seria assim até o final dos tempos. Então, a gente levou tanto tempo pra chegar nessa conclusão, quem sabe o que a gente não vai conseguir descobrir, né? Então, Perfeito. pode ser, né? Hoje não é possível, mas quem sabe, né? Quer dizer, não é possível porque a gente não tá enxergando ainda, sei lá. Quem sabe um dia a gente não consegue sair da teoria e vai pra prática, né? Por enquanto, a gente vai só pra 7 além mesmo. A prática do elevador. É isso aí. Não, a questão é a seguinte, ó. Assim como os videogames antes eram utilizados só pelo exército, a gente não sabe se o exército já tem alguma coisa que possa viajar no tempo, a gente não sabe ainda, não é? Penso muito nisso, sabe? Que mesmo se um dia a gente desenvolver uma tecnologia para viajar no tempo, quão acessível ela vai ser para todo mundo? Perfeito. Porque, com certeza, ela não é uma coisa que vai ser de livre acesso, cada um vai e volta na hora que quiser. Até porque viagem no tempo, mesmo nas teorias da conspiração, tem várias regras, né? Por exemplo, aquele paradoxo do avô, né? Que é a situação que todos esses filmes e séries aí sobre viagem no tempo coloca. Vamos supor, você viaja no tempo, aí você conhece o seu avô, e ou você provoca algum acidente com ele, ou você mata o seu avô. Você vai existir, né? Seu pai não nasce, aí você também não nasce. Mas se você não nasceu, como você tá voltando no tempo, né? É verdade. Ia ser uma loucura, né? Se fosse algo assim, restrito. Eu acho que é melhor ficar com as viagens lá do diário de bordo do Lucas Silva, sabe? Do Mundo da Lua. Nossa, ele viajava também. Revelando na cidade. Inclusive, eu recomendo para o pessoal que é mais novo, vai que tem uma galera aí que não conhece o Mundo da Lua, né, gente? Assistam. Enfim, eu tinha um crush no Luciano Amaral. Meu Deus do céu. Mas acho que é os crushes dos anos 90, né? Lucas Silva e o tio Jesse do Full House. Nossa, verdade, tio Jesse. Nossa. Quem nunca? Mas até hoje, às vezes... é porque eu às vezes vejo a foto do Luciano Amaral, né? Agora não, porque eu não tô usando tanta rede social. Mas eu sigo ele no Facebook. Aí eu vejo, às vezes eu vi assim, tipo, foto dele e tal, né? Se não superou o crush ainda. Não, ele é bonito. Ele era meu crush de, tipo, quando eu era criança mesmo. Tipo, eu tinha uns 10, 11, 12 anos. Eu achava ele lindo, maravilhoso. Mas, enfim. Mas isso não é assunto do nosso podcast. A gente tá falando de pessoas que viajam no tempo. Então, que dizem que viajaram, enfim, que são viajantes. E aí, gente, vocês querem ir pra parte bizarra? Bora. Então tá, quem Vamos começa? lá. Eu posso começar. Vai lá, então. Começar por uma teoria, assim, vamos dizer assim, recente, porque é de uma pessoa que ficou bem famosa nos últimos anos, que é a Greta Thunberg, né? Porque tem uma teoria aí bizarra em relação a ela, que dizem que ela é uma viajante do tempo de 120 anos aproximadamente, né? Não sei se vocês sabem quem é a Greta Thunberg, mas ela é uma ativista, né, sueca, que surgiu ali por volta de 2018, né? Naquela época ela tinha 16 anos e ela iniciou uma série de protestos, né, que culminou em greves escolares para chamar a atenção sobre as mudanças climáticas, né? E inclusive ela foi na ONU, né, gente? É porque eu sou meio ruim de falar o nome dos lugares, né? Mas ela fez uma... Ela fez uma palestra? Isso mesmo. E ela também andou fazendo alguns protestos, né, em frente ao Parlamento Europeu, liderou aí um movimento
pedindo medidas urgentes contra a destruição da natureza, enfim. E ela até foi capa também de uma revista, se eu não me engano, foi da Time. Essa teoria sobre a Greta Thunberg é que acharam aí umas fotos, uma tirada no Canadá em 1898, e essas fotos, elas foram tiradas no território de Yukon, no Canadá. Na imagem dessas fotos, depois eu vou colocar o link também para vocês acessarem. Tem 3 crianças que elas estão operando um instrumento para retirar ouro de uma mina. E aí, alguém vendo essas fotos percebeu que a menina que tá à esquerda na foto é a Greta Thunberg, e que naquela época ela já estava lidando com problemas do clima. E assim, eu cheguei a ver as fotos, eu achei bem parecida assim com ela. Não sei, eu acho a Greta é uma menina muito evoluída, assim, tipo, em relação ao nosso tempo, assim. Pelo menos quando ela surgiu ali com 16 anos, ninguém vai imaginar uma ativista de 16 anos, sei lá, 16 anos eu não sei. Eu tava pensando o que eu ia fazer no meu futuro, mas não pensava em defender o meio ambiente, enfim, essas coisas assim, que nem ela já se pôs à frente de um movimento e tudo mais. Mas eu acho ela pela época que ela surgiu, pela idade, é muito evoluída. Pode até ser verdade, por que não, né? Também tem uma outra teoria envolvendo ela, que alguns sites aí de ufologia chegaram a afirmar que a Greta, ela é uma alienígena super avançada. Que veio para interromper. Então. E que ela teria vindo para interromper a destruição da humanidade, entendeu? Então, eu não sei se é brincadeira, se é uma teoria, sei lá, se tem pessoas que acreditam realmente nisso, eu não sei. Mas a menina da foto realmente tem traços muito parecidos com os da Greta, assim. Não sei. Será que ela é uma viajante do tempo? Talvez seja. Que, além da Greta, a gente tem alguns outros viajantes ilustres, né? De viajantes no tempo, de histórias que ficaram muito famosas. Eu não sei se todo mundo conhece a história do John Titor. Apareceu pela primeira vez num fórum que se chamava Art Bell. Esse fórum é bem antigo, ele existia até meados dos anos 2000. Né? E ele apareceu nesse fórum, lá entre 2000 e 2001. E aí ele dizia que ele era do exército americano, que ele tinha vindo do ano de 2036, que ele era da cidade de Tampa, na Flórida, e que ele tinha sido designado para um projeto de viagem no tempo. Que esse projeto, o objetivo era voltar lá para 1975 e pegar um computador da IBM da época, que era o IBM 5100. E ele aproveitou ali que ele estava, né, viajando no tempo, né, por que não, né? E resolveu dar uma passadinha nos anos 2000, porque ele tinha algumas questões familiares, tal, que ele queria ver algumas pessoas da família dele. E aí, as pessoas no fórum começaram a dar corda pra essa história dele, né? E fazer várias perguntas sobre como era o futuro. Ele chegou a mostrar fotos de uma suposta máquina do tempo dele, contou como era essa máquina do tempo. E aí, ele alertava sobre uma guerra civil que ia acontecer nos Estados Unidos e falava sobre a doença da vaca louca também, que ele dizia que ia ser um problema no futuro. E é lógico, né? Acho que a primeira pergunta que passa pela nossa cabeça quando se fala de viajante no tempo é perguntar quais são os números da loteria, né? E foi a primeira pergunta que fizeram pra ele. E aí ele falou que ele tinha um código de ética, que ele não podia dar esse tipo de informação, justamente por conta desse paradoxo, né, que a gente comentou no começo do episódio, de não afetar o futuro. A história dele é bem mirabolante. Ele explicava no fórum que ele veio atrás desse computador IBM porque ele tinha uma particularidade de conseguir emular programas de computador. E o interessante desse computador da IBM, que é um computador de 75, né? Então vocês imaginam que, né, um computador naquela época, tanto que ele era um modelo compacto de apenas 25 quilos. Era o computador portátil da época. E ele conseguia emular programas de computador bem mais complexos do que ele. E aí o John dizia que eles precisavam desse computador porque os Estados Unidos estavam devastados depois da guerra, lá em 2036, e que o IBM ele poderia reviver alguns programas de computador que eles costumavam usar e poderia salvar a tecnologia que eles precisavam para reconstruir a sociedade. Nossa. Esse John Titor, ele sumiu dos fóruns em 2001, então ele deixou uma última mensagem falando que ele ia voltar pro tempo dele. E ele ficou muito famoso na época, tanto que foi feita uma fundação, a John Titor Foundation, que vem
vendia itens dele, tipo, moletom. A mãe dele apareceu uma época, tipo, falando que era a mãe dele. E também vendendo umas coisas lá relacionadas a ele. E assim, né, gente? Lógico que essa história não é verdade, né? E aí tem vários furos na história. Primeiro porque no site ele falava que a máquina do tempo dele tinha sido construída em um Corvette de 1967. E depois essa máquina foi mudada para um caminhão Ford de 1977. Ninguém lembra, né, de uma máquina do tempo num carro, né? Ninguém nunca viu isso, né? De Volta pro Futuro, mandou lembranças. Né? E ele fez algumas previsões, assim, super furadas, né? A primeira previsão dele é que aconteceria uma guerra civil nos Estados Unidos, que seria fundada em ordens e direitos, e que essa guerra começaria em 2004. Bom, a gente tá em 2021, não aconteceu nada. E aí ele falava que esse conflito ele ia ser um ápice, assim, para vários outros conflitos de guerra civil, e que ia atingir o pico em 2008. Ele falava também que, em decorrência dessa guerra, os Estados Unidos iam se dividir em 5 regiões diferentes, e que a Rússia ia lançar uma bomba atômica em 2015. E que por conta de tudo isso, a gente não teria mais Olimpíadas a partir dessa época. E aí ele fala aqui de Terceira Guerra Mundial, né? Que esse conflito ia estourar uma Terceira Guerra Mundial, e a população ia diminuir drasticamente, que ia ter vários conflitos entre árabes e judeus como um prenúncio dessa Terceira Guerra Mundial. Enfim, nenhuma dessas previsões se concretizou, né? Poxa. E aí poxa vida, né? Uhum. E aí, ele também foi muito esperto nesse ponto, porque ele usava aquela teoria dos universos paralelos. E assim, né, gente, em teoria de universo paralelo, qualquer bobagem que você contar é verdade, porque só significa que aquilo não aconteceu no seu universo, pode ter acontecido em qualquer outro. E aí, no fim, tem um programa de TV italiano que resolveu fazer uma investigação da história do John Titor. Eles contrataram um detetive particular, que era o Mike Lynch, pra ir até a Flórida e tentar descobrir, né, quem era essa pessoa. E aí, não preciso dizer que ele não conseguiu encontrar nenhum registro, nem no passado, nem no futuro, de qualquer John Titor ou família Titor na Flórida. Ele descobriu que essa John Titor Foundation era uma empresa de fachada, que o endereço dela não tinha nada lá, ninguém sabia o que era, e ele só tinha uma caixinha de correio alugada. E lá ele conseguiu encontrar só um advogado, que era o responsável pelos direitos comerciais que envolviam a marca do John Titor. E o irmão desse cara era um expert em computadores. Então a conclusão que esse detetive chegou é que era esse cara, na realidade, que era o John Titor. Por isso que ele entendia tanto de computadores e criou a história do IBM. Então, infelizmente, a história do John Titor não é verdade. Apesar de ser interessante, não é verdade. Não, eu achei interessante porque, inclusive, eu cheguei a ver também sobre ele. E que ele tava nesse fórum, ele chegou a postar uma imagem da máquina que supostamente ele utilizou para poder fazer essa viagem no tempo, sabe? E pelo menos eu vi na internet, esse manual, assim, parece que é bem detalhado o desenho, né? É bem detalhado. Eu falei assim, nossa, mas como será que ele conseguiu isso? Sei lá. Mas já que não é verdade, enfim. Não, eu fiquei pensando aqui, se ele, a fundação, pra onde é esse dinheiro da fundação? Provavelmente pro advogado e pro irmão dele. Gente, olha só. Uhum. A teoria da conspiração é o quê? Nada mais é do que marketing. Tá vendo? A gente tá esperando o quê? Beatles já tinha aprovado isso pra gente. Não é? Isso é verdade. Bom, a história que eu tenho aqui é uma história de uma pessoa conhecida. Envolve uma pessoa conhecida, acho que de todo mundo, que é o Chaplin, que é o viajante do tempo de Chaplin. Então, lá em 2010, o cineasta irlandês chamado George Clarke, ele carregou um clipe pequenininho, curtinho, intitulado Charlie's Time Traveler, no YouTube. E aí, o clipe analisa o material bônus de um DVD antigo, lançado, aqui não tem a data, não achei a data de quando foi lançado esse DVD, enfim, mas o filme, ele foi estreado em 1928, que é o filme The Circles. E durante a estreia do filme, que foi filmado, a estreia, as pessoas entrando e saindo do teatro, lá em Los Angeles, tem um ponto no vídeo que mostra uma mulher passando, segurando um objeto contra o ouvido. Segundo George Clarke, ele disse que em um exame um pouquinho mais detalhado, ampliando a imagem, ela estava falando num aparelho fino e
preto que parecia ser um telefone. Então, lá em 1928, apareceria um celular. Aí, o Clark concluiu que a mulher possivelmente viajava no tempo. E o clipe recebeu, claro, milhões de acessos no YouTube, claramente, né? E foi assunto de até em televisão, tabloides, etc. Só que mais pra frente, Nicholas Jackson, que é um editor do The Atlantic, disse que é mais provável que ela tenha usado um aparelho auditivo, que naquela época os aparelhos auditivos para pessoas com pouca audição, eles eram pequenos e eles eram carregados na mão. Então, para a pessoa ouvir outra pessoa do lado falar, ela segurava um bloquinho, colocava no aparelho e esse aparelho ele amplificava a pessoa que estava do lado. Já o Philip Kraskova, que é um arquivista da Biblioteca Médica Bernard Becker, da Universidade de Washington, pensou que a mulher poderia estar segurando uma trombeta retangular. Como seria uma trombeta retangular? Nossa. Eu não sei. Mas é perfeito. A gente deve vir lá do planeta, lá da bola quadrada, né, irmão? Ah, com certeza, mas essas são as teorias. Claramente que a aparelho auditivo é muito mais provável, né? Porque realmente tem, se você procurar na internet, realmente tem os aparelhozinhos quadradinhos que as pessoas usavam para poder escutar mais de perto. Pessoas com dinheiro, né, claro. Porque imagino que o aparelho desse na época não devia ser nada acessível. Gente, hoje um aparelho auditivo é caríssimo, imagina, né? Naquela época. Tem uma história também que eu achei bem interessante, não sei se vocês também encontraram, porque ela é bem famosa, do Rudolf Fentz. Que é o viajante do tempo da Times Square. Não, esse eu não vi. Pô, a história dele é bem antiga, lá de junho de 1950, começou a circular. Na história de que um homem apareceu no meio da Times Square, meio desorientado, né, sem entender o que estava acontecendo, e ele foi atropelado. E aí, como ele faleceu, né, nesse atropelamento, e aí na hora que a polícia, que o socorro chegou no local, eles viram que ele vestia umas roupas que não batiam muito com a época, que ele tinha uns sapatos com uma fivela de ferro um pouco estranhos, né, pra aquela década. E aí, no bolso dele, encontraram alguns objetos também curiosos. Dinheiro antigo, uma carta com o endereço de Nova York, datado de 1875, e alguns cartões de visita com o nome de Rudolf Fentz. E aí, teoricamente, eles fizeram algumas pesquisas aqui também, de acordo com essa história. Um detetive da delegacia, né, de homicídios ficou responsável por esse caso, e aí ele começou a tentar achar essa pessoa. Ele achou um Rudolf Fentz Jr. numa lista telefônica de 1939, mas que ele já tinha morrido. E aí, pesquisando um pouco mais, acharam a viúva desse cara. E aí, essa viúva explicou que o Rudolf Fentz era o pai do Rudolf Fentz Jr. e que ele tinha sumido em 1876. Na mesma época. Nossa. E aí, com isso, eles acharam uma foto do Rudolf Fentz, que a gente vai até colocar lá nas referências pra vocês verem, porque essa foto circulou a internet inteira, como se fosse esse mesmo cara que foi atropelado. Essa história, ela circulou online, assim, durante muito tempo. E muita gente circulava ela como verdade. Várias pessoas que escrevem sobre viagem no tempo escrevem sobre o caso desse cara. E aí um pesquisador chamado Chris Albeck, ele resolveu ir a fundo disso e pesquisar quem foi a primeira pessoa a contar essa história. E aí ele foi buscando nos posts da internet. Aí da internet ele achou alguns livros lá da década de 50 que falavam sobre o assunto. E aquela velha história, né? Como a gente já falou em outros episódios, de Triângulo das Bermudas, do Nazistas no Centro da Terra. Um autor citava o outro, que citava o outro, e aumentando um pouquinho mais a história. Até que ele chegou à fonte, que é um livro do Jack Finney, de 1951, que é um livro de contos, chamado I'm Scared. Eu estou assustado. E nesse livro de contos é que veio a história do Rudolf Fentz. Então ele também é um personagem fictício, mas que a história foi tão divulgada online que acabou se tornando uma verdade, vai entre aspas, pra quem acredita em viagens no tempo. Não, mas e os itens? Os itens eram o quê? Os itens realmente tinham data, assim? Estavam com eles? Porque o que eu fiquei na dúvida quando eu li sobre o Rudolf é realmente sobre os itens. Porque, assim, realmente, nos lugares que eu vi, parecia que os itens eram de 1800 e alguma coisa. E como é que eles foram parar em 1950? Na história que eu encontrei, porque tem uma infinidade de versões, né, dessa história dele. Na história que eu encontrei, esses itens estavam no bolso dele. Gente... Exatamente, mas Que louco. Como é que alguém ia se vestir de 1870 e tananã, sair na rua, falando assim,
vou sair vestida vintage hoje. Vou sair vestida vintage de diferença, sei lá, de quase 80 anos e seja o que Deus quiser. Não faz sentido. Como é que essa roupa antiga, esses dinheiros antigos não se decomporam, não estragaram? E agora? O que vocês tudo é possível nas teorias da conspiração. Com certeza. Tudo é possível mesmo. Eu achei estranho. Mas claro, todo mundo sai de casa pensando, mas e se eu for parar em outro universo hoje? Como vão saber de onde eu vim? Todo mundo sai de casa pensando nisso. Aí você leva e pensa no bolso. Esse é um bom ponto, né? Gente. Eu não sei. Eu tava pensando aqui uma coisa. Meio louco. Mas eu tava até pensando assim, se a gente saiu realmente dos anos 2010. Ixi. Porque, por causa que assim, eu tava vendo um dia desse aí, uma novela que tá passando na Globo, chamada Tititi, sabe? Passando à tarde. Reprise. E ela é do ano de 2010. E eu tava vendo as vestimentas das pessoas e, tipo, é muito parecido com o que a gente utiliza hoje. Porque, eu quero dizer assim, porque cada década existe uma mudança na roupa, existe uma mudança, sei lá, no cabelo, tipos de corte de cabelo, enfim, essas coisas. E, então, anos 80 tem uma característica, anos 90 tem uma outra característica. Até os anos 2000, se a gente for parar pra pensar, também tem uma característica, mas eu não vi a diferença ainda dos anos 2010 pro nosso anos 2020 aqui. Mas é um período de tempo bem curto também, não é? 10 anos é pouco tempo, né? Não sei. Não sei se 10 anos seria o suficiente pra ter uma mudança assim, então... Porque tudo bem, década de 90 a gente tá falando aí de 30 anos, né? 2000 também já faz 21 anos. 10 anos atrás, a gente tava entrando na faculdade e não existia o WhatsApp. Nossa, é verdade. Mal as pessoas falavam de Facebook. Verdade. Eu amava o MSN. Gostava. Saudades do Orkut. É verdade. Não tinha as coisas que a gente vê hoje na internet. Aquela época era tão legal. A gente ia lá, escrevia um depoimento pro amigo. Ou se queria contar uma fofoca, ia lá, escrevia um depoimento também e falava, não posta. Eu gostava de entrar no assustador pra ficar lendo também sobre coisas que hoje a gente fala no podcast. Nossa. As comunidades eram maravilhosas. Nossa, as comunidades eram legal mesmo. Odeio acordar muita coisa cedo. mudou, cara. Porque pensa no impacto do WhatsApp. O que foi o Facebook e o WhatsApp nessa década? A qualidade da internet, né, como um todo, porque lá em 2010, internet, tudo bem, já tinha internet e tal, já tinha internet boa, mas mesmo assim ela não é comparada com a qualidade que a gente tem hoje, né, de internet, até facilidade, né, de ter um acesso à internet melhor, né? Porque antes era só no computador, hoje você tem em tudo quanto é lugar acesso. A smartphone, né? Gente. Mas foi aproveitando... aí que acabou a concentração de todo mundo. Com certeza. Mas aproveitando, já que a gente tá falando de coisas tecnológicas, eu vou falar de uma outra teoria aqui, que apareceu no ano de 2018, e no qual um viajante do tempo, preso naquela época, em 2018, ele passou por um detector de mentiras. É isso aí. O cara se chama James Oliver, né? E ele disse que ele veio numa missão no ano de 6.491. Tipo, nossa. Muito distante. E aí ele disse que a máquina do tempo na qual ele veio quebrou e ele não consegue mais voltar para casa. Não conseguia. Não sei se hoje ele conseguiu voltar, mas em 2018 não. E o que acontece? Tem um canal no YouTube chamado Epix TV, que trouxe esse viajante do tempo, colocou ele num detector de mentiras pra ver se o que ele tava falando era verdade ou não. Gente, é assim, né? As pessoas podem manipular as coisas. Primeiramente, eu já vou falando aqui, né? Mas, segundo essa pesquisa que eu fiz, o mais surpreendente é que esse James... Tudo que ele falava não apontava que era mentira, né? De acordo com o teste que foi feito com ele, que ele estava falando a verdade. E ele disse muitas coisas. Ele falou assim que ele veio do futuro
mas ele não habitava naquele ano, né, de 6.000, quase 691, ele não morava na Terra. O planeta dele estava muito, muito longe do Sol, né? Então ele disse que levava mais tempo para poder se locomover. Ele também veio para aconselhar as pessoas a emitir menos carbono, né, dizendo que o aquecimento global iria piorar. Ainda revelou que cada pessoa teria o seu próprio sistema de inteligência artificial e ele deu o nome de Siri. Ele só não explicou se esse Siri era disponibilizado pela Apple. É o mesmo que é disponibilizado pela Apple. Mas enfim, né? Ele deu esse nome. Ele disse que todos os dias lá no mundo dele, lá de 6.491, novos planetas e galáxias são encontrados, né? Sendo que a maior parte deles não é nada, isso é palavras dele, né? Às vezes você acerta e encontra vida inteligente. E ele disse ainda que existem muitas civilizações ainda mais inteligentes que a nossa. Ele diz que os planetas que são encontrados aí, que tem essas civilizações, eles são controlados por autoridades eleitas num esquema muito semelhante à ONU, que possibilita a autonomia de cada um desses planetas. E ele até foi questionado se iria haver alguma guerra entre essas civilizações, enfim. Ele ficou meio hesitante, mas acabou dizendo que no passado houve alguns conflitos, mas a maioria desses conflitos foram controlados muito rapidamente pela Federação. E ainda ele disse que trabalhava numa agência de pesquisa especializada em história e cultura da raça humana. Disse que sim, encontrou diversas vezes com alienígenas, né? E que a definição dele de alienígena é quando é algo que é fora do mundo dele. Ou seja, ele considera nós que habitamos no planeta Terra como alienígenas para ele também. Ele disse que tem um amigo que tem muitos amigos bons, assim, que são alienígenas, inclusive o amigo mais próximo dele era de outra galáxia. E, enfim, é uma viagem total, mas a máquina detectora de mentiras diz que ele estava falando tudo verdade. Eu não sei, né, gente? Esse canal, ele ainda existe no YouTube, o Epix TV. Lá não tem só a história desse viajante do tempo, de 2018, tem outras histórias também, inclusive tem acho que apareceu também lá, do Orin, que é um ciborgue, que ele disse que veio do ano de 2050, né? Nossa. Só que esse Orin, a diferença dele, assim, para esse James, é porque ele chegou num ápice, assim, muito grande, um pouquinho antes da pandemia aí do coronavírus, né, já em fevereiro de 2020, então isso é recente. Ele foi entrevistado pelo psicólogo Phil McGraw, que apresenta um programa chamado Dr. Phil, que é o segundo maior talk show dos Estados Unidos, né? Ele só perde pro programa da Oprah. E aí ele foi lá, né, falar que ele veio dessa época e disse que nós vivemos em uma simulação e que a inteligência artificial dominou o planeta, enfim. Mas essas declarações desse ciborgue aí não convenceram muito o apresentador do programa, né, do Dr. Phil. E só que acho que o que aconteceu também também a entrevista desse ciborgue aí no programa do Dr. Phil no YouTube teve 11 milhões de visualizações. Uau. Na época. Então, eu não sei se vocês conheciam, eu não conhecia, acho que porque o sucesso dele foi muito repentino, né? Foi até fevereiro de 2020. Inclusive, ele também apareceu, né, nesse Epix TV, nesse canal. E uma coisa que é curiosa é que é o seguinte, esse Epix TV, não sei se é por causa da pandemia do Covid também, mas notou-se que desapareceu-se esses viajantes do tempo após o Covid, né? Não se tem mais notícias de viajantes do tempo, né? Principalmente esse canal que divulga tantos outros viajantes, não só esses dois que eu trouxe para vocês. Não, mas vamos às colocações aqui. Primeiro, o cara que falou que veio de 6.000 e bolinha. Uhum. Tem um
Tem uma série, um livro, né, uma série de livros, e uma série realmente de TV, que é da Amazon Prime, que se chama The Expanse. Se você gosta de sci-fi, assista a série, porque a série é exatamente isso que a Tassiane falou. É a Terra explorando outros lugares, então tem a Terra já populada, depois eles conseguiram popular a Lua, popularam a Marte e popularam os cinturões mais para dentro da galáxia. E a intenção disso é uma confederação também, que é também regida pela ONU, por isso que eu fiquei muito impressionada, porque bate muito com o que a Tassiane falou. Então não sei se o cara, quando ele... Se é que ele não é de verdade, um viajante de verdade, talvez ele tenha se inspirado nessa série. Eu queria deixar minha indignação também aqui em relação a esses vídeos, porque eu assisti a alguns desses vídeos que a Tassi tá mencionando, e muitos deles o pessoal mostra a foto. Não sei se foi o caso de algum desses dois, não me lembro, mas cheguei a ver uns 2, 3 casos de viajante no tempo parecidos com esse, em que a pessoa traz fotos desse tempo que ela veio. Mas quero deixar aqui minha indignação, porque se aquelas fotos forem verdade, então aparentemente a TechPix domina o mundo no futuro. Porque são fotos horríveis. São fotos horríveis, tudo pixelado, você não consegue ver nada da foto. Não é possível, se as cidades evoluem tanto, se a tecnologia evolui tanto, eles não conseguem fazer um papel fotográfico que resista à viagem no tempo. É impensável, assim. Não, mas, o fato de não existir nenhum viajante do tempo na pandemia é inteligente. Se você fosse viajante do tempo, você ficaria num tempo onde tem pandemia? Não ficaria. O que eles fazem? Desaparecem. Essa é a única coisa que faz sentido. Que a gente falou até agora. Realmente faz sentido, né? Se eles têm informações, né, que provavelmente no futuro teriam mesmo, em relação à história dos anos 2020, 2021, e tomara que pare por aqui, né, sobre o Covid, realmente vai voltar, não vai, né? Não Não vai. tem como. Eu não votaria. Eu também não. E vocês acharam... Eu achei também algumas menções em fóruns, tem alguns vídeos também. No Reddit, principalmente, tem alguns subs dedicados à viagem no tempo, em que essa teoria aparece bastante. De que loterias são armadilhas para viajantes no tempo. Essa teoria da conspiração, a loteria nada mais é do que uma forma de pegar essas pessoas, já que muitas delas são seduzidas aí pela ideia de ganhar um dinheiro fácil, então consegue voltar no tempo e já sabe quais são os números que vão ganhar. E aí a loteria funciona como uma armadilha. De acordo com essa teoria da conspiração, por isso que a maior parte das pessoas que você conversa não conhecem ninguém que ganhou da loteria, e que ganhadores da loteria estão envolvidos em muitas histórias trágicas de desaparecimento, por exemplo. Que essas pessoas, na realidade, elas foram capturadas pelo governo porque elas eram viajantes no tempo. Acho que o fato delas terem alguns milhões na conta provavelmente teve a ver com o desaparecimento delas, mas vamos acreditar na teoria da conspiração. Faz sentido, né? Se tivesse que se criar uma forma de pegar pessoas que estão viajando no tempo, é uma forma inteligente, né? Isso é verdade, com certeza. É uma forma bem inteligente mesmo. Porque a gente conhece só, tipo, quem ganha no jogo do bicho. Raspadinha. Eu já ouvi. Eu não sei se é conhecido da minha mãe, eu acho, assim. Não sei se trabalhou com ela, sei lá, que ganhou na Telecena. Eu acho difícil ganhar na Telecena, né? Enfim. Eu também acho. Nunca conheci alguém ganhar essa Telecena. Eu também não. Será que a Telecena também é uma armadilha para viajantes no tempo? Fica aí o questionamento. É isso que eu tô pensando, né? Será que é? Porque, assim, eu também não tenho certeza 100% que essa pessoa ganhou, né? Mas eu também fico pensando se a Telecena não poderia ser. Você já ganhou em algum título de capitalização? Entre em contato com a gente. É isso aí, gente. Por favor. Não que a gente queira seu dinheiro. Já vamos avisando. É só pra gente saber que realmente alguém ganha nisso aí, né? Porque até então, eu até hoje só ganhei em bingo. Entendeu?
E eu já fiquei muito feliz de ter ganhado no bingo. Então, é isso aí. Ah, em sorteios, assim, enfim. Mas é coisa bobinha, né? Que nem, você já viu, já conheceu alguém que já ganhou o sorteio do Instagram? Tenho certeza que não. Eu não conheço ninguém que ganhou um sorteio do Instagram. Olha aí, chegando cada vez mais perto de Nossa. você. Tá se modernizando, né? Ah, gente, mas eu já ganhei sorteio no Facebook. Eu já ganhei. Aí, eu ó. ganhei. E eu ganhei 2 vezes ainda. Eu ganhei. Ciane, você está escondendo alguma coisa de nós? Não, não. Eu não. Ó, eu ganhei par de ingressos pra ir no show do Edu Falaschi em 2018. Já tem um tempo isso. E antes da pandemia do Covid, eu ganhei um panetone. Os 2 prêmios foram pela Kiss FM, sabe? A rádio Kiss FM. Uhum. Eu ganhei. Aí eu ganhei um panetone muito bom da Casa Suíça. Ai, saudade Enfim. dele. Eu tava tão feliz naquela época que eu tinha ganhado um panetone, nem imaginava que 3 meses depois a gente ia entrar nesse inferno do Covid. Mas tudo bem. Faz parte. Tá Foi um ano assim, ganho. pesado mesmo. Eu concordo com você que é um ano pesado, né? Milhões de vidas que foram Sim. perdidas É. no mundo inteiro. Mas a gente tem que tirar alguma coisa boa daqui, né? E o Pode Conspirar é uma delas. Verdade. Bom, e o que eu achei? Bom, eu achei uma foto que é de 1943. E essa fotografia de 1943, que realmente foi confirmada, ela é genuína, é uma foto realmente de 1940, dos anos 1940, que mostra uma cena com turistas. Não sei se se vocês viram essa foto. Em Tawan Beach, em Newquay, Cornwall, que foi enviada ao Twitter, claramente, né? Em 2018. Por um artista multimídia, Stuart Humphries. E aí, jogou no Twitter, né, meu amor? Vira teoria da conspiração. A gente sabe, né? A gente já tá acostumado aqui. E aí, alguns seguidores do Humphries começaram a falar, não, mas espera, olha no centro da foto. Bem no centro da foto existe um cara de pé, certo? Mexendo nas mãos como se estivesse mexendo no celular. Sabe quando você para em pé assim e começa a mexer no celular, olhando pra baixo? Aham. Em volta dele, nossa, as pessoas lá vestidinhas de 1940, com aqueles biquininhos bem... Biquinis não, né? Porque naquela época ainda era maiô. Bem retrô, com touquinha de banho, sabe? Bem retrosão, e ele no meio mexendo, entre aspas, no que seria no celular. E aí esse tweet ele foi tão bombástico que chegou a ir pra Fox News, e chegou a ir pra tabloides do Reino Unido, e chegou a ir pra Rússia, pra Taiwan, Hungria, China e até mesmo Vietnã. Caramba! Não, Nossa. foi bombástico, assim, porque como a foto era realmente genuína, como a foto era realmente verdadeira, autêntica, todo mundo pensa assim, será que realmente existe uma pessoa no centro ali que seria um viajante do tempo e a foto foi tirada? Bom, o que se sabe é que depois de alguns estudos de pessoas especializadas em audiovisual, o que parece ser um celular, na verdade, era somente um cigarro sendo enrolado. Então, não. Meu não Deus. Foi pra todo lugar do mundo? Sim, foi. Porque caiu no Twitter, né? É isso. Né? Jogou no ventilador. Foi o que aconteceu. Mas na realidade era só um cara enrolando um cigarro mesmo. Imagina, Nossa. coitada do cara, você tá lá enrolando seu cigarro e do nada sua foto tá rodando o mundo inteiro. Pois é. Vocês encontraram alguma coisa sobre a máquina do tempo do Vaticano? Oi? Não, eu não encontrei isso, não. Bom, existe aí por favor. uma teoria da conspiração sobre uma máquina do tempo que supostamente o Vaticano tem, que se chama Chronovisor. Ela é um pouco diferente de uma máquina do tempo convencional, e a existência dela, ela nunca foi provada, né? né? Nunca provaram a existência dessa máquina. Mas, enfim, ela é bem famosa nesses fóruns sobre viagem no tempo e tal. E ela começou a ficar mais conhecida em 2002, a partir de um livro que foi escrito por um padre, que realmente era um padre lá do Vaticano, que é o padre François Bruni. O Chronovisor, supostamente,
ele foi desenvolvido por também um padre que se chama Pellegrino Ernetti, que era um monge beneditino. O Ernetti supostamente manteve aí esse equipamento escondido, secreto, desde a década de 60. E ele foi desenvolvido por esse padre, em conjunto com mais 12 cientistas, incluindo um físico muito famoso, que era o Enrico Fermi, e alguns cientistas nazistas antigos, como o Werner von Braun, que, para quem ouviu os nossos episódios sobre nazistas no centro da Terra e Operação Paperclip, vai lembrar que ele é o cara que desenvolveu os foguetes V2. Depois foram usados pela NASA para levar o homem à Lua. Então, ele supostamente também participou da construção do Chronovisor. Essa máquina, supostamente, ela é feita com uma antena que é composta de uma liga de metais. Esses metais não são revelados, que tipo de metal é esse. E ela tem um design de cilindro em que tem um tubo visualizador e um projetor. Esse projetor ele tem 3 dimensões que recebem sinais de luz e de imagem. Eu falei que ele é um pouco diferente de uma máquina do tempo convencional, porque aqui, nessa ideia do Chronovisor, você não vai até aquela época, né, como a ideia de uma máquina do tempo, mas você consegue ver e ouvir, como se você estivesse assistindo uma televisão. E aí você consegue assistir períodos da história, né, que você quiser. Caramba. E aí, essa máquina supostamente tem um localizador de direção, que era para onde você conseguia sintonizar o período específico que você queria ver. Então, até nos livros, né, que falam sobre isso, ela é definida como se fosse uma janela do passado. Essa máquina, ela ficou muito famosa, né, até um pouco antes desse livro, lá em 72, porque uma publicação italiana da época divulgou uma matéria chamada Uma Máquina que Fotografa o Passado foi finalmente inventada. E esse artigo, ele trouxe as declarações desse padre Ernetti para todos os leitores na Itália. Junto com essa matéria, eles lançaram algumas fotografias, que a gente vai deixar o link também para vocês, que são fotografias supostamente tiradas por essa máquina, em que era possível ver Jesus Cristo. Esse padre divulgou 2 fotos que ele diz que são de Jesus Cristo. Uma dele sozinho e uma dele com os apóstolos. Existe na história um vídeo, aí um suposto vídeo da crucificação. Eu achei uma imagem, tentei achar o vídeo a todo custo aí nesses canais do YouTube, nos fóruns da internet, não consegui achar. Se alguém sabe desse vídeo, manda um link pra gente. E aí nesse artigo eles falam que os padres viram vários momentos da história, que eles viram a última ceia. E essa história, ela foi sustentada pelo padre Ernetti até a morte dele, em 1994. Então ele morreu dizendo que essa máquina era verdadeira. Só que ele disse que ela foi confiscada dele pelo Vaticano e que ela foi escondida. Que essa máquina tá lá até hoje. Nenhum desses cientistas aqui, né, os supostos 12 cientistas, estavam vivos na época que essa máquina começou a ficar famosa, lá em 1970 e depois em 2002. Então, não tinha como confirmar a história. Mas eu achei muito interessante. Eu não conhecia essa história aí do Chronovisor, não. Nossa, eu tô achando que é muito um livro do Dan Brown. Uhum. Sério? Tem um livro parecido com isso? Não, os livros do Dan Brown que seguem a linha religiosa é mais ou menos isso. Eu só li o Código da Vinci, eu não li nenhum outro livro dele. Tem o Anjo e Demônios também. Dan Brown, tá esperando o quê? Eu sei que ele ouve a gente. Mas tá esperando o quê? É o enredo do filme. Agora eu quero esse filme, por favor. Depois eu vou colocar as imagens lá pra vocês virem. Tem uma até, que é essa do Jesus Cristo sozinho. Assim, parece muito... Pra não dizer que claramente vamos dar o benefício da dúvida e dizer que parece muito. Parece muito uma pintura de Jesus Cristo, que existe mesmo. Um quadro de Jesus Cristo. Parece muito uma versão preta e branca do quadro, sabe? Mas que deram uma adaptada, assim. Não, que o Vaticano ali esconde muita coisa, isso é verdade. Não seria impossível, sinceramente falando. Não, se existisse algo desse gênero, com certeza estaria escondido. Nossa, com certeza. Não, uma coisa que eu tenho em mim é que se eu pudesse fazer qualquer coisa no mundo, assim, seria descobrir os segredos do Vaticano. Abrindo aqui meu coração pra vocês. Nossa, muito. Essa é uma exploração. Uma exploração, mas é verdade, é verdade. É verdade. Acho que é um desejo que eu gostaria de cumprir se eu pudesse escolher qualquer coisa na vida, assim. Não, uma que eu achei aqui que eu acho que vocês acharam também. Hipster moderno, a inauguração da ponte de 1941. Não achei não. Não, também não. Não, mas vocês sabem o que é. É aquela foto que tem um cara de 1940, claro, a foto. E tem um jovem na frente de óculos escuro.
de camiseta. Aí eu vi essa Eu já foto. vi. Essa foto é bastante famosa, né? É uma fotografia de 1941, que também foi confirmada a autenticidade. E foi a reabertura da Southport Bridge, em Gold Bridge, British Columbia. E foi acusada de mostrar um viajante do tempo, que é justamente esse cara, né, em 1940, usando uma camiseta e um óculos escuro. Gente, é uma Juliette, usando Juliette. Realmente parece um Juliette, se olhar a foto. Mas, assim, pesquisas posteriores, né, sugeriram que a aparência do jovem na foto não poderia ser tão nova, né, porque as pessoas alegam, tá, mas existiu mesmo em 1940 óculos escuros, né? Porque é isso que gerou o rebuliço dessa foto. Por que que tem um cara de óculos escuros em 1940? Na verdade, o estilo de óculos escuros, né, apareceu pela primeira vez na década de 20. Então, quando você olha assim à primeira vista, né, o homem pode ser considerado, assim, uma pessoa do futuro, né? Com uma camiseta estampada, mas quando você olha mais de perto, parece que é um suéter, por exemplo, com emblema costurado, que era o tipo de roupa que era frequentemente usado por equipes esportivas da época, de 40. E a camisa também é muito parecida com uma que era usada pelo Montreal Maroons, que era o time de hockey de gelo naquela época. Então, assim, gente, pode ser um viajante do tempo? Pode, mas a probabilidade é que ele não seja. Realmente ele era só muito estiloso e ousado. Ele era extremamente esportivo e começou a usar óculos de sol. Simples assim. Também né, um ponto que colabora para essa questão da viagem no tempo não ser real, né? Porque se isso pudesse acontecer realmente de uma forma tão simples como eles colocam que pode acontecer, a gente teria muito mais situações de avistamentos como esses, né? Muito mais. Nossa, com certeza. E outra, seria uma coisa difícil de esconder. Exato. Hoje. Principalmente hoje que todo mundo tá com o celular na mão, essa é uma coisa extremamente difícil de esconder, se realmente fosse verdade. E aqui entra a TechPix, né? Toda imagem que você vê de um negócio desse é um negócio todo embaçado que você não consegue identificar nada. Não, realmente, né? Podia mostrar uma foto mais bem definida, num aparelho, nem que se fosse um tablet. Um tablet. Pois é. Então, galera, falamos um pouquinho aqui sobre viagens no tempo, de algumas histórias famosas da internet, teorias da conspiração. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. E lembrar vocês que a gente tem episódio novo toda quinta-feira. Isso aí, até o próximo. Bom, viajantes, não sei se você tá ouvindo isso no futuro. Com certeza está, porque a gente tá gravando antes de lançar, então vocês já estão ouvindo no futuro, olha só. Veja você! Não é mesmo? Não deixe de interagir com a gente. E se você conhece algum caso de viagem no tempo, viajante no tempo, que você quer que a gente aprofunde, conta aqui pra gente, por favor. Beijos e tchau. Isso aí, gente, complementando o que as meninas falaram. Se você também for um viajante do tempo, vai saber, né? Também fale pra gente, né? Enfim. Não conta pra ninguém. A gente não conta, não. A gente só vai pegar uma máquina lá, detectora de mentiras, pra ver se você tá mentindo ou falando a verdade. Brincadeira, eu não tenho nem dinheiro pra isso. Mas, enfim. Mas é isso, gente. Olha, obrigada por hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. E a gente se vê com mais teorias. E até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijos.